Que linda noite! Exclamou, recostando a cabeça nas almofadas para engolfar os olhos no azul do céu marchetado de estrelas. Com esse movimento, sua espádua tocou no ombro de Seixas e os cachos de cabelos castanhos agitados pelo movimento do carro afagaram a face do mancebo, desprendendo perfumes de inebriar. De momento a momento, a claridade do gás entrava pela portinhola do carro em frente ao lampião e debuxava um avioso semblante de Aurélia e seu colo, que a manta escorregando tinha recoberto. Na posição em que estava, olhando por cima da espádua da moça, ele via na sombra transparente quando o decote do vestido sublevava-se com o movimento da respiração, as linhas harmoniosas desse colo soberbo que apojavam-se em contornos voluptuosos. Como brilha aquela estrela, disse a moça. Qual? Perguntou Seixas, inclinando-se para olhar. Ali, por cima do muro, não vê? Seixas só via ela. Acenou com a cabeça que não. Aurélia distraidamente travou da mão do marido e apontou-lhe a direção da estrela. É verdade, respondeu Fernando, que vira uma estrela qualquer. Retirando a mão, Aurélia descansou-a no joelho, não advertindo sem dúvida que ainda tinha presa a do marido. Ah, ok. Não sei que tem o luzir das estrelas, murmurou a moça. É uma coisa que notei desde menina. Sempre que fico assim a olhar para elas e a beber os seus raios, sinto uma vertigem que me dá sono. Quem sabe se a luz que elas cintilam não embriaga? Parece-me que bebi um cálice de champanha, mas feito do sumo daqueles cachos dourados que lá estão no céu. Estas palavras, o olhar de Aurélia dirigiu-as ao marido envoltas em um sorriso feiticeiro. Então foi de ambrosia, que é a bebida dos deuses, tornou Fernando, correspondendo ao gracejo. Mas, fora de graça, que sono me faz? Será cansaço? Talvez, dançou tanto. Pois reparou? Que queria que eu fizesse? Aurélia esperou um momento para não interromper o marido, vendo que este calava-se e conchegou-se com o gracioso movimento dos passarinhos quando se arrufam para dormir. Não posso mais, estou tonta. Derreou-se então pelas almofadas, a pouco e pouco descaindo-lhe ao balanço do carro o corpo lânguido de sono, sua cabeça foi repousar no braço do marido, e seu hálito perfumado banhava as faces de Seixas, que sentia a doce impressão daquele talhe sedutor. Era como se respirasse e aurisse a sua beleza. Fernando não sabia que fizesse. Às vezes queria esquecer tudo, para só lembrar-se que era marido dessa mulher e que a tinha nos braços. Mas quando queria ousar, um frio mortal traspassava-lhe o coração, e ele ficava inerte e tinha medo de si. Todavia, ninguém sabe o que aconteceria se o carro não parasse tão depressa à porta da casa. Aurélia sobressaltou-se, caindo em si. Retraiu-se para deixar que Seixas saltasse e lhe oferecesse a mão. Nunca me senti tão fatigada. Creio que estou doente, disse ela, descendo do carro. Não devia ter ficado até tão tarde, observou Fernando com solicitude. Dê-me seu braço, murmurou a moça com um gesto abatido. Seixas começou a inquietar-se, ainda mais quando a viu suspensa a seu braço, arrastar-se para a escada. Está realmente incomodada? Estou doente, muito doente, respondeu com a voz alquebrada. Nos olhos, porém, e nas covinhas da boca, cintilou um raio de malícia que desmentia aquelas palavras. Seixas retribuiu o gracejo. É uma enfermidade muito grave, não é?
que ataca-lhe todas as noites e a deixa sem sentidos por muitas horas, chama-se sono. Não sei, nunca tive, volveu a moça abaixando as pálpebras e velando os lindos olhos. Chegados à saleta onde costumavam despedir-se, Aurélia dirigiu-se para o toucador. Na porta, Fernando parou. Leve-me, que eu não posso comigo, disse Aurélia, atraindo-o a si brandamente. O marido levou-a ao divã, onde ela deixou-se cair prostrada de fadiga ou de sono. Não tendo soltado logo o braço de Seixas, este reclinou-se para acompanhar-lhe o movimento e achou-se debruçado para ela. Aurélia conchegou as roupas, fazendo lugar à beira do divã e acenando com a mão ao marido que se sentasse. Entretanto, com a cabeça atirada sobre o recosto de veludo, o colo nu debuxava sobre o fundo azul um primor de estatuária cinzelado no mais fino mármore de Paros. Seixas desviou os olhos como se visse diante de si um abismo. Sentia a fascinação e reconhecia que faltavam-lhe as forças para escapar à vertigem. Até amanhã, disse ele, hesitando. Veja se não tenho febre. Aurélia procurou a mão do marido e encostou-a na testa, debruçando-se para ela com este movimento. Seixas roçara com o braço o contorno de um seio palpitante. A moça estremeceu como se percutisse uma vibração íntima e apertou com uma crispação nervosa a mão do marido que ela conservava na sua. Aurélia, balbuciou Fernando, que a pouco e pouco resvalara do divã e estava de joelhos buscando os olhos da mulher. Ela ergueu de leve a cabeça para vazar no semblante do marido a luz dos olhos e sorriu. Que sorriso! Uma voragem onde submergiam-se a razão, a dignidade, a virtude, todas essas arrogâncias do homem. Seixas ia precipitar-se, mas os olhos de Aurélia o queimavam. Escapava daquelas pupilas cintilantes um fogo intenso que penetrava-lhe na alma como lava em ebulição. Ele voltou o rosto para o lado da porta, como receoso de que estivesse aberta. Aurélia cerrara as pálpebras e atirara de novo a cabeça sobre a almofada, com esse delicioso abandono em que o corpo remite-se depois de um excessivo exercício. Fernando, na mesma posição, contemplava a formosa mulher que ele tinha ali, palpitante sob seu olhar, e ao contato do peito onde fervilhavam os frocos de renda do talhe do vestido, aflando ao vivo o ofego da respiração. E todavia não ousava. Nunca, nos tempos em que ele fazia o contrabando do amor, mulher alguma, por mais defesa que fosse ao seu desejo, inspirou-lhe o respeito ou antes o susto que o tolhia naquele momento junto de sua esposa. A moça levantou o braço com um gesto de enfado e deixou-o sobre o recosto do divã, donde foi deslizando francamente para o ombro de Seixas. A doce pressão dessa cadeira que o cingia, ele vergou a cabeça e chegou a embeber a flor dos lábios nas tranças de cabelos que borbulhavam em anéis pelas espáduas e refluíam pela face de Aurélia. Tá muito longa essa descrição aqui, cara. Pô. Mas a moça voltara a cabeça escondendo o rosto no acolchoado de veludo com um gesto rápido, ao passo que retraía a mão para velar a face. Bastou este movimento, que não passava talvez de frágil resistência da castidade, para reprimir o impulso de Seixas. Depois de um instante de perplexidade, ia levantar-se, quando Aurélia surgiu arrebatadamente do torpor e languidez que a prostravam, e, sentando-se no divã, obrigou o marido a ajoelhar-se de novo a seus pés. Apoiando-lhe então a mão na fronte, vergou-lhe a cabeça e cravou-lhe no semblante um olhar longo, penetrante, que parecia submergir-se na consciência daquele homem e sondar-lhe os arcanos. Não me engana? Ama-me, enfim?
Perguntou ela com meiguice. Ainda não acredita? Venceu então o impossível? Fui vencido por ele. Essa felicidade não a tenho eu, exclamou a moça, erguendo-se do divã e caminhando pela sala com o passo frouxo e a cabeça baixa. Fernando, que a seguia com um olhar surpreso, viu-a aproximar-se de um quadro colocado sobre um estrado e contra a parede fronteira. A cortina do dossel correu. A luz do gás que batia em cheio desse lado destacou-se do fundo do painel o retrato vulto inteiro de um elegante cavalheiro. Era o seu retrato, mas do mancebo que fora 2 anos antes, com o toque de suprema elegância que ele ainda conservava e com o sorriso inefável que se apagara sob a expressão grave e melancólica do marido de Aurélia. O homem que eu amei, a que amo, é este, disse Aurélia apontando para o retrato. O senhor tem suas feições, a mesma elegância, a mesma nobreza de porte, mas o que não tem é sua alma, que eu guardo aqui em meu seio e que sinto palpitar dentro de mim e possuir-me quando ele me olha. Aurélia fitou o retrato com delícia, arrebatada pela veemência do afeto que entumecia-lhe o seio, pousou nos lábios frios e mortos da imagem um beijo férvido, pujante, impetuoso, um desses beijos exuberantes que são verdadeiras explosões da alma irrupta pelo fogo de uma paixão subterrânea, longamente recalcada. Seixas estava atônito, sentindo-se ludíbrio dessa mulher que o subjugava a seu pesar, escutava-lhe as palavras, observava-lhe os movimentos e não a compreendia. Chamava a si a razão, e esta fugia-lhe, deixando-o estático. Extático? Aurélia acabava de voltar-se para ele, soberba de volúpia, fremente de amor, com os olhos em chamas, os lábios túrgidos e o seio pulando aos ímpetos da paixão. Não sei quem está falando isso, então vou fazer a voz normal minha mesmo. Por que meu coração, que vibra assim diante desta imagem, fica frio junto a si? Por que seu olhar não penetra nele como o raio desta pupila imóvel? Por que o toque de sua mão não comunica a minha esta chama que me embriaga como um néctar? Aurélia parou de repente. Uma onda de rubor banhou-lhe o rosto mimoso. Atalhada no ímpeto da paixão por um assomo de pudor, ela confrangeu-se como a flor da noite ao raiar da luz. Suspendeu a capa de caxemira que lhe tinha resvalado dos ombros para a cintura e, envolvendo-se com o estremecimento de um calafrio, encolheu-se no canto do divã. Seixas aproximou-se, fazendo-lhe a cortesia do costume com a voz já tranquila e o modo natural, disse: Boa noite. A moça entreabriu a caxemira quanto bastava para tirar os dedos afilados da mão direita que estendeu ao marido. Já? Perguntou ela, erguendo os olhos entre súplices e despóticos. O marido estremeceu ao toque sutil dos dedos que calcavam-lhe docemente a palma da mão. Ordena que fique? Disse com a voz trêmula. Aurélia sorriu. Não. Para quê? O que exprimia essa frase repassada do sorriso que lhe servia, por assim dizer, de matriz, ninguém o imagina. Seixas retirou-se, levando n'alma a mais cruel humilhação que podia infligir-lhe o desprezo dessa mulher. Ah, velho, não sei, as coisas não evoluem nesse livro. Nossa, tá chato já, velho. Eu quero que acabe logo essa porcaria. Ai, ai. Aconteceu uma noite cair a conversa em assunto de literatura nacional. Literatura nacional que não tá me passando uma boa impressão até então. Pelo menos dependendo deste livro aqui, né? Fato raro. Entre nós há moda para tudo nos salões, menos para as letras pátrias que ficam à porta quando muito vão para o fumatório servir de tema a 2 ou 3 incorrigíveis. Nesse dia fez-se uma exceção.
Alguém que tinha a prurir-lhe nos lábios a condenação dogmática de um livro que lera recentemente, apesar de publicado desde muito tempo, aproveitou o momento para a execução literária. Já leram A Diva? Respondeu um silêncio cheio de surpresa. Ninguém tinha notícia do livro, nem supunham que valesse a pena gastar o tempo com essas coisas. É um tipo fantástico. Impossível, sentenciou o crítico. Acrescentou ele ainda algumas coisas acerca do romance, cujo estilo censurou de incorreto, cheio de galicismos e crivados de erros de gramática. O desenlace especialmente provocou acres censuras. A crítica, por maior que seja sua malignidade, produz sempre um efeito útil que é de aguçar a curiosidade. O mais rigoroso censor malgrado seu presta homenagem ao autor e o recomenda. Pela manhã Aurélia mandou comprar o romance e o leu em uma cesta, ao balanço da cadeira de palha, no vão de uma janela assombrada pelas jaqueiras cujas flores exalavam perfumes de magnólias. À noite apareceu o crítico. Já li A Diva, disse depois de corresponder ao cumprimento. Então, não é uma mulher impossível? Não conheço nenhuma assim, mas também só podia conhecê-la Augusto Sar, o homem que ela amava e o único ente a quem abriu sua alma. Em todo caso, é um caráter inverossímil. E o que há de mais inverossímil que a própria verdade? Retorquiu Aurélia, repetindo uma frase célebre. Sei de uma moça, se alguém escrevesse a sua história, diriam como o senhor, é impossível, esta mulher nunca existiu. Entretanto, eu a conheci. Mal pensava Aurélia que o autor de Diva teria mais tarde a honra de receber indiretamente suas confidências e escrever também o romance de sua vida a que ela fazia alusão. Nessa noite, entre as novidades do dia que deram tema à palestra, houve uma que bastante afligiu Aurélia. Corria que Eduardo Abreu estava dominado pela ideia do suicídio. Agora esse vídeo aqui vai de base. Um de seus camaradas, que vinha com ele de Niterói, o impedira de precipitar-se ao mar da borda da barca. Outro o surpreendera com um revólver no bolso. No dia seguinte houve espetáculo no Teatro Lírico. Aurélia escreveu a Adelaide Ribeiro um bilhete oferecendo-lhe o seu camarote e prometendo-lhe sua companhia. As duas senhoras não tinham relações íntimas, apenas haviam trocado entre si as visitas de rigor depois do casamento. Aurélia aproveitou o pretexto da ópera nova não para estreitar essas relações cerimoniosas, mas para ter ocasião de falar com o Dr. Torquato Ribeiro. Às 8 horas, quando Aurélia entrou no camarote pelo braço de Seixas, já encontrou Adelaide com o marido. As duas moças, lembrando-se que iam passar a noite face a face, instintivamente sem propósito por uma irresistível emulação, haviam se esmerado. Ambas estavam no esplendor de sua beleza. Mas, curiosa antítese, Adelaide, a pobre, vinha no maior apuro do luxo, com toda a garridice e requintes da moda. Aurélia, a milionária, afetava extrema simplicidade, vestiu-se de pérolas e rendas, só tinha uma flor, que era a sua graça. Ao levantar-se o pano, a dona do camarote, como de costume, ocupou o lado da cena, reservando o lugar de honra para sua convidada. Os maridos revezaram-se, ficando Ribeiro perto de Aurélia e Seixas perto de Adelaide. Passada a primeira curiosidade que desperta sempre as decorações e trajes de uma cena ainda não vista, Aurélia, voltando-se para atender a amiga que lhe falava, notou a posição e atitude de Seixas. Este recortara-se à divisão do camarote e observava a cena por cima do ombro de Adelaide,
Mas a moça pareceu que a vista do marido não chegava à rampa e refringia-se como uma réstia de sol diante do obstáculo que se lhe antepunha à menor oscilação do talhe esbelto da mulher de Ribeiro. Se Adelaide inclinava-se à frente para trocar alguma observação, bombeava graciosamente diante de Fernando as espáduas que a luz do gás, esbatendo-se em cheio, jaspeava. Se a moça apoiava-se indolentemente à coluna, era o seu lindo colo vazado por um decote de ninfa que se oferecia aos olhos de Fernando. Aurélia agitava o leque de madrepérola com um movimento rápido e nervoso que fazia crepitarem as aspas violentamente batidas umas contra as outras. Duas ou três despedaçaram-se entre os dedos crispados. Às vezes, dardejava um olhar imperioso ao marido para adverti-lo de sua inconveniência. Outras, examinava a fisionomia de Ribeiro com o sentido de observar o efeito que nele produzia aquela faceirice de mulher. Mas Seixas estava completamente absorvido na cena, ou no que lhe ficava ao rumo da cena, e Ribeiro passava revista de binóculo aos camarotes. Quanto a Adelaide, toda a satisfação. Quanto a Adelaide, toda a satisfação de brilhar, nem reparava na impaciência da amiga, nem se apercebia que o excessivo esvazamento de seu corpinho, com o requebro que imprimia ao talhe, desnudava-lhe quase todo o busto aos olhos do homem a quem voltava as costas. Sente a estátua o olhar que insinua-se entre os véus transparentes? A mulher da moda tem a cútis da estátua quando se veste para o baile. Aurélia não pôde conter-se afinal. Troquemos de lugar, Fernando. A luz do gás está incomodando minha vista. Venha para aqui, disse Adelaide, querendo ceder-lhe a cadeira. Não, ali está melhor. Fico na sombra. No intervalo, saíram a passear no salão. A lembrança foi de Aurélia, que desejava uma ocasião de dizer algumas palavras em particular ao Torquato. Antes de sair, porém, insistiu com Adelaide para que pusesse a capa. Pode se resfriar, está úmido. Ao contrário, faz um calor. Não facilite. E cobriu-lhe os olhos com sua própria capa que agasalhava mais. Seixas ofereceu o braço a Adelaide Seixas ofereceu o braço a Adelaide como era de rigor. Aurélia, seguindo ao braço de Ribeiro e sem perdê-los de vista, começou a conversar com seu cavalheiro. Ontem tive uma notícia que me afligiu. O Eduardo Abreu tentou suicidar-se. Já me disseram. E parece que não abandonou a ideia. Quero salvá-lo dessa loucura. É um dever para mim e um tributo que pago à memória de minha mãe. Posso contar com o senhor? Permita que não responda a esta pergunta. Diga-me o que devo fazer. Obrigada. Basta que o traga à minha casa e faça que a frequente. Ele foi rico, perdeu a riqueza e com ela os amigos, a consideração, tudo o que lhe tornava doce a existência. Nada mais natural do que olhar para o mundo como um inimigo a quem deve fugir. Se, porém, no meio desse deserto moral em que se acha, surgisse uma ideia, uma vontade, um sentimento consolador, esse elo o prenderia de novo à existência. Mas não tem receio? Observou Ribeiro, hesitando. Pensa que ainda não esteja de todo extinta a sua paixão? É justamente com o que eu conto. E seu marido? É meu marido, respondeu a moça, erguendo a cabeça com serena altivez. A suprema ventura de ser o esposo querido dessa mulher, podia suspeitá-la? Suponha-se em seu lugar o senhor que sabe uma parte de minha história, depois do que lhe dei a ele, julgar se ia com direito a esse triste sacrifício da vida de um infeliz?
Não, certamente. Nesse instante, Aurélia, que distraíra-se com a conversa, viu Adelaide já sem a capa e suspensa ou antes enlaçada ao braço de seu marido com o abandono que ela, sua mulher, não se animaria a mostrar em público. Aurélia, por um impulso que não pôde conter, apesar do império que se habituara a conservar sobre si, deixou o braço de Ribeiro para lançar-se ao encontro do outro par e separou os dois, insinuando-se entre eles. Aí recobrou-se ao perceber a surpresa que se pintava no semblante dos outros. Buscou disfarçar, afetando uma risada e trançando no seu o braço da mulher de Ribeiro. Escute, quero dizer-lhe um segredo, dona Adelaide. Afastou-se levando a amiga. O segredo foi um remoque a propósito de certa loureira que passava, e depois uma indireta ao desgarro de certas senhoras que tinham em imitar aquelas a quem mais desprezam. Dê-me a minha capa, disse Aurélia com rispidez a Seixas. Antes que este pudesse satisfazê-la, tirou-lhe da mão a caxemira que Adelaide tinha dado a guardar. Embrulhou-se nela e tomou o braço do marido. Vamos? Seixas, admirado, deixou-se conduzir, supondo que tornavam ao camarote. Ao chegarem defronte da escada, Aurélia esperou para despedir-se de Adelaide. Já se retira? Perguntou a amiga, cada vez mais surpresa. Prometi à minha madrinha, Dona Margarida Ferreira, ir vê-la esta noite. Passei por aqui somente para gozar de sua companhia. Aurélia tivera esta lembrança no caminho do salão para o camarote. Era uma excelente explicação de seu desazo de tomar a amiga ao braço do marido e o melhor pretexto para cortar de vez o desagradável incidente. Seixas acompanhou a mulher sem a mínima observação. Entraram no carro. O cocheiro, que não recebeu ordem alguma, dirigiu-se a Laranjeiras. Dona Margarida Ferreira morava em Andaraí. Não vai à casa de sua madrinha? A resposta foi breve e seca. Não, já é tarde. Aurélia revoltava-se contra si mesma por causa daquele momento de fragilidade. Como é que ela, depois de haver arrebatado à sua rival o homem a quem amava e de haver desdenhado esse triunfo por indigno de sua alma nobre, dava a essa rival o prazer de recear-se de suas seduções? Descontente, contrariada, cogitava uma vindita desse eclipse de seu orgulho. O que é o ciúme? Disse de repente, sem olhar o marido e com um tom incisivo. Seixas compreendeu que aí vinha a refrega e preparou-se, chamando a si toda a calculada resignação de que se costumava revestir. Exige uma definição fisiológica ou a pergunta é apenas mote para a conversa? Acredita na fisiologia do coração? Não lhe parece um disparate esta ciência pretensiosa que se mete a explicar e definir o incompreensível, aquilo que não entende o próprio que o sinta e que sinta-se, sem ter muitas vezes a consciência desse fenômeno moral? Só há um fisiologista, mas esse não define, julga, é Deus, que formando sua criatura no limo da terra, como ensina a Escritura, deixou-lhe ao lado esquerdo por amassar uma porção de caos de que a atirou. Quanto ao ciúme, todos nós sabemos mais ou menos a significação da palavra. O que eu desejava era saber sua opinião sobre este ponto, se o ciúme é produzido pelo amor. Assim pensam geralmente. E o senhor? Como nunca o senti, não posso ter minha opinião. Pois tenho-a eu, e por experiência. O ciúme não nasce do amor, e sim do orgulho. O que dói neste sentimento, creia-me, não é a privação do prazer que outrem goza quando também nós podemos gozá-lo e mais. É unicamente o desgosto de ver o rival possuir um bem que nos pertence ao cobiçarmos, ao qual nos julgamos com direito exclusivo e em que não admitamos partilha.
Há mais ardente ciúme do que o do avaro por seu ouro, do ministro por sua pasta, do ambicioso por sua glória. Pode-se ter ciúme de um amigo, como de um traste de estimação ou de um animal favorito. Eu, quando era criança, tinha o de minhas bonecas. Aurélia acalmou-se à espera de réplica, prolongando-se, a pausa continuou. Um exemplo. Há pouco, no teatro, quando vi o modo por que Adelaide Ribeiro lhe dava o braço, tive ciúmes do senhor. Entretanto, eu não o amo, bem sabe, e não o posso amar. Esta prova é decisiva. E a senhora não acredita em fisiologia? Que é melhor definição? O ciúme é o zelo do senhor pela coisa que lhe pertence. Ou pessoa, acrescentou Aurélia com maldade. Pela coisa que lhe pertence, insistiu Seixas, seja essa animada ou inanimada. Temos ainda outra prova em favor de minha opinião. O senhor que amou tanto e tantas vezes nunca teve ciúmes, há pouco me confessou. E como o ciúme é o sintoma do orgulho, ou em outros termos, da dignidade, a consequência é lógica, mas eu a dispenso. Preferia que o senhor me recitasse alguma de suas poesias, por exemplo, o Capricho. As partidas de Aurélia, ou recepções como as chamava o Alfredo Moreira, a parisiense, eram das mais brilhantes que então se davam na corte. Sem galopes infernais e as extravagantes figuras que fazem das quadrilhas e valsas um perfeito corrupio de doidos ou um remoinho de gente tocada da tarântula. Reinava ali sempre uma animação de bom gosto que excitava o prazer e derramava a alegria sem amarrotar as moças, nem espremer as damas entre os cavalheiros. Aurélia descobrira um meio engenhoso de obter este resultado. Quando os rapazes que deviam dar o tom à reunião se retraíam com fingidas esquivanças e não se apressavam em tirar pares e trazê-los ao meio da sala, a dona da casa anunciava a quadrilha dos casados. Essa quadrilha, como o nome indica, era dançada unicamente pelos maridos com as mulheres. Ninguém escapava, não se admitia isenção alguma, nem de idade nem de moléstia. Aurélia era inflexível e não havia resistir à sua doce tirania. Se ela tinha desses caprichos destópicos, despóticos e impertinentes, possuía em compensação um tato superior para cativar a todos com sua fina e graciosa amabilidade. O disparate das idades e a obrigação do galanteio entre as duas caras metades, às vezes tão desencontradas, servia de divertimento geral, até aos próprios velhos reumáticos. As matronas gostavam interiormente desta fantasia que as remoçava, embora deitassem sua cafanga como exigia a decência. O mais apreciado, porém, era a pirraça feita aos rapazes, que além de ficarem de fora e perderem os lindos pares escolhidos entre as senhoras casadas, sofriam de ricochete os amus das meninas solteiras, aborrecidas por não dançarem e obrigadas a fazer o papel de tias, ocupando o lugar das mães que tinham tomado os seus. Disso resultava que os rapazes, com receio de tal quadrilha jarreta, desenvolviam uma atividade exemplar à primeira arcada da rabeca e entretinham constante animação na sala, sem que Aurélia se incomodasse em rogar a esses meus senhores o especial obséquio de dançar. A Lísia Soares dizia que essa invenção não passava de um disfarce de Aurélia para dançar com o marido, de quem andava cada vez mais namorada, a tal ponto que dava-se a esses desfrutes. Aparecera nessas partidas Eduardo Abreu, a quem os camaradas desde muito não viam na sociedade. Aurélia acolheu-o com afetuosa distinção e reservava-lhe sempre uma de suas quadrilhas tão disputadas pelos inúmeros admiradores. Acabava de dançar com ele e passeava pelo salão ao seu braço. O Alfredo Moreira, com esse espírito de restilo que fornece a vida leviana aos leões de sala, vendo-os passar, disse para um companheiro: retrospecto sentimental. Não entendo a charada, tornou-lhe o outro.
Não sabes que Abreu teve uma paixão estrepitosa pela Aurélia e fez as maiores loucuras para casar-se com ela? Já percebo. Ela recusou o casamento porque amava o Seixas, mas agora que está casada com este, é muito capaz de transportar o amor para o jovem lírio abandonado. O jeito é disso. Este trecho de diálogo travou-se na alameda artificial que, em noites de reunião, se dispunha ao longo da sala de jantar com palmeiras, acácias e magnólias plantadas em vasos de louça e caixas de madeira. Fernando, que se havia refugiado um instante naquele recanto e fumava sentado em um sofá rústico à sombra de um plátano, ouviu a maledicência dos dois leões. Buscando com os olhos o alvo do remoque, viu sua mulher que falava ao cavalheiro com uma insistência meiga e sedutora que lembrou-lhe a época de seus primeiros amores. Ama-o, murmurou. Depois não viu mais nada. O par desaparecera da sala e ele submergira-se em sua alma. Só deu acordo de si quando a voz da mulher despertou surpreso. Há que tempo o procuro? Disse Aurélia, sentando-se a seu lado e olhando-o inquieta. Está incomodado? Não, senhora. Tive há pouco o prazer de vê-la dançar com o Abreu. Aurélia lançou um olhar rápido e penetrante ao marido. É verdade. Dancei com ele. É um de meus pares habituais, tornou com volubilidade. E o senhor, por que não dançou também? Porque a senhora não me ordenou. É esta a razão? Pois vou dar-lhe um par. Quer oferecer-me seu braço? Replicou Aurélia, sorrindo. Seria ridículo oferecer-lhe ao que lhe pertence. A senhora manda e é obedecida. Aurélia tomou o braço do marido e afastou-se lentamente ao longo da alameda. Por que me chama senhora? Perguntou ela, fazendo soar o ó com a voz cheia. Senhora! Senhora! Defeito de pronúncia. Senhora! 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 Mas é aí mesmo. Mas as outras dizem senhora. Ah, senhora! Entendi. Mas as outras dizem senhora. Tenho notado ainda esta noite. Esta é, creio eu, a verdadeira pronúncia da palavra. Mas nós, os brasileiros, para distinguir da forma cortês a relação de império e domínio, usamos da variante que soa mais forte e com certa vibração metálica. O súdito diz à soberana, como o servo à sua dona, senhora. Eu talvez não reflita e confunda. Quer isso dizer que o senhor considera-me meu escravo? Considera-se meu escravo? Perguntou Aurélia, fitando Seixas. Creio que lhe Creio que lhe declarei positivamente desde o primeiro dia, ou antes, desde a... Cara, declarar é uma palavra difícil, né? Creio que lhe declarei positivamente desde o primeiro dia, ou antes, desde a noite de que data a nossa comum existência e minha presença aqui, a minha permanência em sua casa sob outra condição, fora acrescentar à primeira humilhação uma indignidade sem nome. Aurélia replicou, dando à sua voz inflexão triste e repassada de sentimento. Já não é tempo de cessar entre nós estas represálias, que não passam de truques de palavras. Temos para separar-nos eternamente motivos tão graves que não nos carecemos de estar a beliscar-nos a todo momento com semelhantes puerilidades. Eu dei o mau exemplo, devo ser a primeira a fazer ato de contrição. O senhor é meu marido, e somente meu marido. E que lhe disse não é uma banalidade, mas uma convicção profunda, uma coisa séria, a mais séria de minha vida, breve há de reconhecê-lo. Não empreguei a palavra escravo no sentido da domesticidade, seria soberbamente ridículo,
Mas a senhora deve saber que o casamento começou por ser a compra da mulher pelo homem, e ainda neste século se usava em Inglaterra como símbolo do divórcio levar a repudiada ao mercado e vendê-la ao martelo. Também não ignora que no Oriente há escravas que vivem em suntuosos palácios tratadas como rainhas. As sultanas, ora esse poder ou esse luxo que o homem se arrogou porque não o terá a mulher deste século e desta sociedade, desde que lhe cresce nas mãos o ouro que é afinal o grande legislador como o sumo pontífice. A palavra de Seixas era acre e queimava os lábios. Sou marido, é verdade, como Sherazade era mulher do sultão. Menos o lenço, acudiu Aurélia com um remoque. Mas a ironia não pôde abafar a sublevação irresistível do pudor que cerrou-lhe as pálpebras e cobriu-lhe as faces e o colo de vivos rubores. Poupemos aos nossos mútuos sarcasmos a augusta santidade do amor conjugal, disse ela comovida. Deus não nos concedeu essa inefável alegria, a fonte pura de quanto há de nobre e grande para o coração. Ficamos, eu pelo menos, órfãos e deserdados dessa bênção celeste, mas nem por isso podemos recusar-lhe a nossa veneração. Mal acabava de proferir estas palavras sentidas e vindas do íntimo que a moça, arrependida de haver cedido à emoção, desfolhou dos lábios um riso argentino! Que ódio! E afetou o seu costumado tom de volubilidade. Mas por que argentino, mano? Argentino não é um adjetivo, é um gentílico. Por quê? Quer saber minha opinião? Isto que o Senhor chama escravidão não passa da violência que o forte exerce sobre o fraco. E nesse ponto, todos somos mais ou menos escravos da lei, da opinião, das conveniências, dos prejuízos, uns de sua pobreza e outros de sua riqueza. Escravos verdadeiros só conheço um tirano que os faz, é o amor. E este não foi a mim que o cativou. Achavam-se nesse instante na sala, em face da cadeira ocupada por Adelaide Ribeiro. Dona Adelaide, faz-me um favor. Guarde-me este fugitivo e tenha-o cativo, ao menos durante essa contradança. É um depósito? Perguntou Adelaide maliciosamente. Aceito, mas sem responsabilidade. Não há risco. Enquanto a mulher de Ribeiro consertava os fofos e a cauda de seu elegante vestido para tomar o braço do par que a dona de casa lhe oferecera com tanta amabilidade, Aurélia, estreitando-se ao flanco do marido, disse-lhe ao ouvido, e com expressão estas palavras: Restituo-lhe sua liberdade, já o disse uma vez, agora o realizei. E eu rejeitei, então como agora, respondeu-lhe o marido no mesmo tom. Por quê? Cara, esse livro não vai pra lugar nenhum, velho. Bom, livro chato, meu irmão. Nossa senhora. Ai, mas é que eu vou deixar você sair. Não, mas é que eu não vou sair. Ai, que você é um cara muito chato. Ai, que você, eu sou seu escravo, eu tenho que te obedecer. Ai, que isso, mais aquilo lá. Meu Deus! Parece novela, meu irmão. Por isso que ele virou novela, essa porcaria. Livro chato, velho. Nossa senhora, mesma coisa. Que raiva. Por quê? Perguntou a moça com viva interrogação na voz e no olhar. Não é porque desejo tolher a sua. Esteja descansada. De certo, disse Aurélia com desdenhosa inflexão da fronte. A razão é outra. Quero saber. Espero em Deus que a saberá um dia. Tinham-se afastado alguns passos para não serem ouvidos. Aurélia fitara os olhos do marido, excitada pelo tom das últimas palavras, e preparava-se, talvez, a exigir a explicação, quando ouviu o frolo do vestido de Adelaide que se aproximava. Soltou o braço do marido e afastou-se. A música dava o sinal da quadrilha.
passou o Alfredo Moreira, que vinha borboleteando pela sala como um sátiro que adejava na selva à cata de uma flor. Fernando adivinhou que essa flor era um par e encartou-lhe a Adelaide Ribeiro em risco de infringir os códigos dos salões, faltando às regras da polidez. Não tem par, Moreira? Aqui está Dona Adelaide, que sem dúvidas estimará a troca, pois lhe dá por cavalheiro, em vez de um aposentado príncipe da elegância fluminense. Sem esperar resposta, deixou a moça ao leão que expandia-se como uma tulipa, esticando as guias do bigode encerado. Seixas contava com a sua posição de dono da casa, empenhado em fazer dançar seus convidados para desculpar a estratégia com que se dispensara da quadrilha. Frustrou assim o capricho de Aurélia, o qual o incomodara. Por quê? Não poderia bem apurar a razão do encontro das impressões do momento. Desejo de convencer a mulher de sua indiferença por Adelaide, repugnância de prestar-se a esse ludíbrio, necessidade de manter a gravidade de uma situação que se complicava, tudo isso passou-lhe pelo espírito. Corria à reunião sempre animada, tinham chegado mais convidados e a partida transformara-se em baile, como muitas vezes acontecia. A frauta soltou o cintilante prelúdio de uma valsa de Strauss. Os valsistas afamados deixaram-se ficar de parte, sem dúvida para se fazerem desejar. Os calouros e a gente de encher hesitavam em tomar a dianteira. Algum mais afoito achou-se em branco, não os encontrou par. De repente, correu pela sala este rumor, a valsa dos casados, e logo após ouviu-se a risada cristalina de Aurélia, esse trilo fresco, límpido, que às vezes escapava-lhe dos lábios, como se os seus dentes de pérolas se lhe desfiassem entre os rubis a roçar uns nos outros. A formosa mulher atravessava a sala pelo braço do velho general Barão T., que, para não desmentir o seu garbo marcial, fazia-se naquele momento prova de um heroísmo superior ao que mostrara na última guerra do Paraguai, onde havia sido um Bayard sans peur, mas não sans reproche. O ilustre guerreiro que nunca voltara o rosto ao canhão, fosse ele Krupp, admitia contudo a possibilidade de curvar-se alguma vez para que a bala não lhe cortasse a pluma do chapéu ou a metralha não lhe queimasse a barba resplandecente como uma nuvem iluminada pelo sol, mas curvar o peito arcado e altaneiro, bambear a perna firme, rija e direita, quando levava ao braço a mais bela mulher do mundo, era uma cobardia com B, hein? Ainda mais uma indignidade que ele não podia cometer. Alísia Soares acusou Aurélia da lembrança de tal valsa dos casados. Esta defendeu-se. A ideia é do general que está morto por dançar uma valsa com a baronesa. Recordações da mocidade. O famoso guerreiro não recuou, porém jamais carga de cavalaria contra um quadrado ou uma trincheira debaixo do fogo cruzado de uma bateria de canhões custou-lhe como aquela valsa que ele dançou decidido a morrer como um bravo. 4. Aurélia estava ocupada em reunir os diversos casais e enviá-los ao meio da sala. Desembargadores de todo o tope e calibre, conselheiros carunchosos, viscondes mofados, marqueses carranças, tudo tratava de executar-se da melhor vontade, que era o meio de tornar-se mais leve a penitência. Nisto chegou-se Alísia Soares ao braço de Fernando. A travessa trazia nos lábios um sorriso maligno, o olhar beliscava como um alfinete. Está muito entretida com os outros e não se lembra de si, disse ela.
Como? Perguntou Aurélia, voltando-se. Não disfarce. A justiça começa por casa. Aqui está seu marido, deu o exemplo. Aurélia compreendeu a vingança da amiga, despeitada por não valsar com Alfredo Moreira. Desde a primeira vez que apareceu na sociedade depois do luto de sua mãe, Aurélia, que apesar da palavra afoita e viva tinha o casto recato de sua pessoa, resolveu não valsar para não arriscar se encontrar um desses pares que põem ao vivo a comparação poética da trepadeira enroscada ao tronco musgoso. Declarou, portanto, que não sabia valsar e que nunca poderia aprender porque o giro rápido causava-lhe vertigem. Havia nesta segunda parte um fundo de verdade. Quando valsava no colégio com as amigas, sentia tão vivo prazer nessa mudança impetuosa que deixava-se arrebatar e, desprezando o compasso da música, volvia com uma velocidade prodigiosa até que o atordoamento a obrigava a sentar. Convencida de que ela não sabia realmente valsar, Lísia lembrou-se de tomar uma desforra, obrigando-se a fazer triste figura na sala, ou então a retratar-se de sua esquisitice e acabar com a tal valsa dos casados. O que mais estimulara a moça o que mais estimulara o que mais estimulara a moça fora ou fora, fora ou fora, fora a suspeita de que Aurélia fizera aquilo por maldade e só para privá-la de dançar com Moreira. Nisto era injusta. A razão que movera a Aurélia, não sei, mas que ela nesse momento não se lembrava da existência da Lísia e do Moreira, disso posso dar certeza. Não seja má, Lísia, disse Aurélia com um modo queixoso que não ocultava de todo o fino motejo do olhar. Nada, minha cara. Você não dispensa ninguém. Tenha paciência. Eu não sei valsar. Aí é que está a graça. Meu pai também não sabia. Ela sabe. Era meu par no colégio, observou uma senhora. Há de dançar. Pena de talião, dizia um velho advogado gotoso, que voltava da valsa tão estafado como nunca o deixara a mais complicada defesa do juro. Caso de justa represália, acudiu um velho diplomata que fizera sua carreira em eterna disponibilidade, sem trocadilhos. A coroa cede ante a opinião, orava um ministro para quem coroa e opinião no Brasil eram a chapa e o cunho da mesma moeda em que ele recebia o salário. As senhoras insistiam para se despicarem da entrega que lhes fizera a dona de casa, as moças por pirraça e os rapazes pelo desejo de quebrar o encanto a Aurélia e terem-na daí em diante como par certo de valsa. Não é preciso essa revolução. Eu me submeto, disse Aurélia, curvando gentilmente a cabeça. Dirigindo-se ao marido que estava defronte e a quem Lísia não consentira que se retirasse, tomou-lhe resolutamente o braço e deixou-se conduzir ao meio da sala. Por que se constrange? Não quer valsar? Eu tomo sobre mim a recusa, segredou Seixas. É questão de vaidade. Compreende a força que tem para nós mulheres este nosso ponto de honra? Tornou Aurélia também a meia voz. Neste momento, não compreendo. Veja a Lísia como está saboreando o meu vexame de não saber valsar e o fiasco que me espera, demais. Sua voz teve uma nota vibrante. Demais, o senhor pode pensar que tenho medo. Aurélia pousara a mão no ombro do marido e, imprimindo ao talhe um movimento gracioso e ondulado, como o arfar da borboleta que lhe palpita no seio do cacto,
Colocou-se diante de seu cavalheiro e entregou-lhe a cintura mimosa. Era a primeira vez e já tinham mais de 6 meses de casados. Era a primeira vez que o braço de Seixas enlaçava a cintura de Aurélia. Explica-se, pois, o estremecimento que ambos sofreram ao mútuo contato quando essa cadeia viva os prendeu. Balançava-se o airoso par à cadência da música arrebatadora e todos o admiravam, menos Lísia Soares, que relava-se de despeito ao ver a silfidez e graça com que Aurélia valsava, triunfando quando ela esperava humilhá-la. Aurélia tinha nessa noite um vestido de tule cor de ouro que a vestia como uma gaza de luz. Com o voltear da valsa, as ondas vaporosas da saia e a manga roçagante do braço que erguera para apoiar-se em seu par flutuavam como nuvens diáfanas embebidas de sol e envolviam a ela e ao cavalheiro como um brilhante arrebol. Parecia que voavam ambos arrebatados ao céu por uma assunção radiosa. A cabeça de Aurélia afrontara-se atirada para o ombro com um gesto sobranceiro e uma expressão provocadora, que, por certo, havia de desairar outro semblante, mas tinha no seu uma sedução irresistível e uma beleza fatal e deslumbrante. Nunca se fixou na tela, nem se lavrou no mármore tão sublime imagem da tentação como aí estava encarnada na altivez fascinante da formosa mulher. Aos primeiros compassos principiou este rápido diálogo cortado pelas evoluções da dança. Não sei valsar devagar, pois apressemos o passo. Não lhe tonteia? Não, a cabeça é forte. E o coração? Este já calejou, pois eu sou o contrário. O coração nunca vacilou. A moça continuara soltando frases intermitentes. A cabeça é que é fraca, mas que singularidade. Em tudo sou esquisita, devagar é que tonteio. A casa roda em torno de mim. Depressa não, quase tudo desaparece, quando não vejo mais nada. Então sim, então gosto de valsar. E posso valsar muito tempo. Passavam perto da música. Seixas disse ao regente da orquestra: apresse o compasso. O arco do regente deu o sinal. Mas, disse Aurélia, amiudaram-se as pancadas do arco. Ainda mais, ordenou a moça. O arco sibilou. Os instrumentos estrepitaram as notas. Os instrumentos estrepitaram. As notas desempenhavam-se não já em escalas, mas em borbotões. Não era mais a valsa de Strauss, era um turbilhão musical, um pampeiro como saía das mãos inspiradas de Liszt. O lindo par arrojou-se, deixando a trotar classicamente os outros que não podiam acompanhar aquela torrente impetuosa. Obscurecia-se a vista que buscava acompanhá-lo. Ele passava nublado por aquela espécie de atmosfera oscilante que a velocidade da rotação estabelecia em torno de si. Aurélia cerrara a meio as pálpebras. Seus longos cílios franjados, que roçavam o cetim das faces, sombrearam o fogo intenso do olhar, que escapava-se agora em chispas sutis e feriam o semblante de Seixas com os rútilos de uma estrela. Eu vou deixar dar 1 hora só porque
Só porque realmente eu tô querendo fazer isso aqui devagar. Mas eu vou repetir isso daqui, ó. Terminou em estrela, né? Escapava-se agora em chispas sutis e feriam o semblante de Seixas com os rútilos de uma estrela.